Em 1922, um professor de idiomas despertou depois de passar um ano em coma. E quando ele voltou, começou a fazer anotações num diário pessoal. Eram as memórias desse período de um ano em que esteve preso a uma cama de hospital. Porém, ele contou que sempre esteve bem, saudável, vivo, consciente e acordado. Só que noutra época, no ano 3906, e no corpo de outra pessoa. Ele descreveu coisas que apenas hoje entendemos como hologramas, internet e criogenia, por exemplo. Também narrou fatos ocorridos na Terra, como um governo mundial, e fora do planeta, como a colonização de Marte. Mencionou várias guerras e catástrofes, com datas exatas, precisas, e com os nomes de grandes líderes que ainda nem nasceram. E revelou também detalhes sobre uma incrível evolução da humanidade. Olá, amigos da história! O relato dessa viagem ao futuro, escrito pelo suíço-austríaco Paul Amadeus Dinard, vai muito além dos famosos carros voadores e informa até que daqui a mais de 2000 anos, os habitantes do nosso mundo já terão deixado de ser humanos e se transformaram em outra coisa. Mas antes, vamos voltar ao passado para contar como essa história começou. Era a década de 1920, uma doença terrível chamada encefalite letárgica afetou mais de 1 milhão de pessoas ao redor do mundo. Era também conhecida como a doença do sono, e aqui no canal tem um vídeo explicando sobre ela, basta clicar aí em cima para conferir. As pessoas com essa doença tinham dificuldades para falar, para se mover, para ficar acordadas, e naquele período houve como se fosse uma epidemia de encefalite letárgica. O professor Paul Dinard começou a manifestar esses sintomas. E da primeira vez ele chegou a passar 15 minutos completamente fora do ar, como se estivesse dormindo. Até que um dia, em 1921, em Genebra, ele apagou novamente e entrou em coma, dessa vez por um ano inteiro. A partir daí começa o relato de Paul Dinard, que lembrava de se sentir mal e depois de acordar numa espécie de cama, num lugar estranho, rodeado de pessoas muito diferentes, falando um idioma desconhecido, que vagamente lembravam o inglês misturado com línguas nórdicas e às vezes o alemão também. Como ele era professor dessa área, tentou se comunicar. Se apresentou, disse o próprio nome, a profissão, de onde vinha e perguntou onde estava, mas ninguém se entendia direito. Até ele mencionar a Suíça, quando aqueles estranhos pareceram reagir. Um dos homens da equipe médica que conseguia entender um pouco melhor e falar um alemão meio errado, disse para o paciente que ele devia estar sofrendo um tipo de estresse pós-traumático, porque ele não se chamava Paul Dinard. O nome dele era, na verdade, Andreas Northam, um cientista famoso que sofreu um acidente e que ficou clinicamente morto por alguns minutos, quando os médicos diminuíram a temperatura do cérebro dele e conseguiram reiniciar o coração. Mas Dinard respondeu que não tinha a menor ideia de quem era esse tal de Andreas Northam e que ele não era famoso, era um simples professor de idiomas e não sabia o que estava acontecendo. A coisa então piorou quando ele conseguiu se olhar numa superfície espelhada e viu refletido um rosto estranho no lugar do que deveria ser o rosto dele e começou a entrar em desespero. Ficou ainda mais chocado quando foi informado de que estava no ano 3906 e não acreditou por nada. Mas ao olhar pela janela, ele viu um mundo drasticamente diferente daquele que conhecia. Prédios tão altos que atravessavam as nuvens, uns que pareciam feitos com paredes de cristal, e viu objetos feitos de um metal brilhante e veículos que desafiavam a gravidade, passando rapidamente pelo ar do lado de fora. Era muito para a cabeça do Paul Dinard, e ele começou a pensar que tinha morrido. Estava morto, só podia ser isso, ou pior ainda, que tinha enlouquecido. Sem parar de chorar e de gritar, ele acabou desmaiando e foi vigiado de perto por 3 dias, até ser levado depois ao encontro dos integrantes de uma espécie de conselho formado por pessoas mais velhas e sábias.
e que explicaram para o professor alguns conceitos que, mesmo hoje em dia, ainda deixariam qualquer um de nós bastante confusos. O primeiro foi sobre a viagem ao futuro. Os sábios disseram que o tempo não é linear, que a consciência de todos existe o tempo todo, em todos os lugares. Eles tinham conhecimento também de um fenômeno raro, a mudança de consciência, onde a mente ou a alma de alguém poderia ser transportada para o corpo de outra pessoa. E era o que eles achavam que havia ocorrido com Paul Dinaar. Por isso, eles orientaram o professor a assumir a vida de Andreas Northam, que era o verdadeiro dono daquele corpo no futuro. E também convocaram o melhor amigo do Andreas, chamado Stefan, para acompanhar Paul Dinaar todos os dias e explicar para o estranho homem do passado como funcionava aquela sociedade moderna e assim tentar reverter a mudança, recuperar a consciência do amigo cientista e mandar de volta do professor para o próprio corpo em coma. Paul Dinaar passou muito tempo estudando o idioma novo e aprendendo a usar uma tecnologia que ele descreveu como um dispositivo portátil com imagens tridimensionais em movimento que brilham no escuro. Ele lia muito e sempre e ficava cansado, mas sem nunca conseguir dormir. Paul Dinaar foi encorajado pelos médicos a descobrir tudo o que quisesse sobre o passado, menos estudar o século XX, pois eles receavam que numa volta ao ano de 1922 o professor tivesse conhecimento sobre qualquer evento histórico que pudesse mudar e interferir. Mas ele soube que os anos de 2000 a 2300 foram os mais difíceis para a raça humana, com superpopulação e muitos conflitos regionais. Em 2204, finalmente colonizamos Marte e em 60 anos a população marciana chegou a 20 milhões de pessoas. Mas em 2265 foram todos dizimados numa catástrofe planetária, ao